Então, lembrando um pouco daquilo que a gente já tem visto no livro de Efésios, esse grande projeto de Deus, desde antes da fundação do mundo, Ele nos elegendo, mas nos elegendo, nos chamando, nos reconciliando, nos redimindo, mas não para ficarmos soltos vagando aí, né? Cada um se vira e cada um por si e Deus por todos. Mas a ideia de Deus é juntar, derrubar todas as barreiras, todas as coisas que eram diferentes, que poderiam nos separar, que o pecado fez isso, o pecado criou isso. A diversidade é algo que vem de Deus. A diversidade, as diferenças, isso é algo de Deus. Você tem peixe, mas eu acho que a humanidade não conhece todos os tipos, as belezas, as diferenças que existem em toda essa povoação de peixe que existe na Terra. Então, a beleza de Deus é criar essas peculiaridades, diferentes personalidades naquilo que a gente é. E quando Deus nos salvou, o pecado usou essas diferenças para desarmonizar, desestruturar. E a redenção ela vem harmonizar aquilo que é diferente, aquilo que é distinto. Né? E algumas coisas que o pecado destruiu e criou intrigas, então a redenção ela vem cortar esses problemas e nos unir num só corpo, harmonizar o povo de Deus. Então aquela que era a grande diferença entre gentios e judeus, que não se apegava, o judeu nem pisava na sombra do gentio, em Cristo foi destruído isso. Paulo fala em Efésios, Jesus destruiu o muro de separação. E na humanidade nós temos vários países que se notabilizaram por serem distintos dos outros países, que construíram muros. Na Coreia, essa separação, na Alemanha havia uma separação. Então houve assim um brado de alegria, principalmente na Alemanha ocidental, oriental, quando o muro foi derrubado, quando pessoas da mesma família se encontraram. E o Evangelho faz isso. O Evangelho, a obra de Cristo, ela restaura, salva individualmente, não salva coletivamente. Jesus salva individualmente, mas nos coloca num edifício, num corpo, numa família. E essa família é formada por pessoas que foram prejudicadas pelo pecado, que já não conhecem tanto a Deus, que precisam conhecer a Deus, precisam desenvolver a sua vida à imagem de Cristo. Então, para que essa família viva em harmonia e saiba que algumas diversidades elas precisam ser aceitas em amor e algumas coisas precisam ser mudadas. Porque o fato de Cristo nos unir não significa que eu sou assim, eu vou lá e eu sou do meu jeito e todo mundo tem que me aceitar desse jeito. Tem coisa que não. Aquilo que é contrário à natureza de Deus, que existe em nós, ela tem que ser mudada. Todos nós somos imaturos. Nós estamos num processo de caminhar da imagem de Cristo. Então, para que haja esse crescimento, essa estruturação, para que esse edifício seja forte, resista a qualquer vento, que tenha estacas bem fincadas. Você lembra aquele prédio lá em Dubai, que a gente viu as informações sobre aquele prédio, para que aquele prédio resista? É a mesma coisa com esse corpo, esse projeto lindo de Deus, que é a igreja. Então, para que aconteça isso, Deus concedeu uma dádiva a cada um de nós, para que a gente não simplesmente seja beneficiado por estarmos no corpo de Cristo, mas que a gente possa edificar uns aos outros, amar uns aos outros, e cada um servindo no seu propósito de vida. Por exemplo, microfone. Para que serve? Ele tem um propósito. Uma cadeira, para que serve? Tem um propósito. Um púlpito, para que serve? Uma bateria, para que serve? Algumas vezes, principalmente nós brasileiros, e eu gosto muito de fazer isso, eu uso alguma coisa que é destinada a um certo uso, mas eu aproveito para fazer um outro uso. De repente eu posso usar o microfone e usar ele de martelo. Eu preciso bater um prego aqui, não tem um martelo. Acho que todos vocês já fizeram isso. Né? Isso se chama gambiarra, o famoso jeitinho brasileiro. Mas, de repente, se eu vou usar um microfone que é muito caro, e eu vou usar para um outro tipo de uso, eu posso estragar o microfone. E aí ele perde a sua utilidade.
Ou de repente eu posso pegar um cabo de vassoura ali e vou querer usar como microfone. Não vai dar certo. Então, cada um de nós temos uma utilidade, uma capacidade. Nós recebemos talentos, dons de Deus para essa edificação da igreja. Mas, além disso, Deus, na sua soberania e no seu planejamento, capacitou e concedeu à igreja alguns dons estruturais, né? Veja o versículo 11 que Paulo fala. Então nós temos aí a primeira frase. Rosana? Então, como Jesus equipa aqueles que trabalham no seu projeto magnífico, então nós vemos já apóstolos, profetas, evangelistas, e nós vamos ver o texto que fala isso. Veja lá o versículo 11. Ele, Jesus, designou, concedeu, doou para a igreja alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então não é outros para pastores e outros para mestres. Então parece que esse quarta linha aqui significa que é o pastor mestre ou mestre pastor. Nós já na mensagem anterior falamos sobre os apóstolos, né? É aquele que Jesus chamou, escolheu com a sua soberania pessoas diferentes, com personalidade diferentes, com passado diferentes, algumas vezes inimigos até por terem as suas inclinações, as suas preferências. Jesus Cristo juntou tudo num grupo só e conviveu com eles. Os capacitou, delegou, comissionou, enquanto eles eram discípulos. E depois, então, futuramente os tornou seus apóstolos, após a sua ressurreição. Então, na ressurreição, eles foram oficializados como apóstolos, aqueles que Jesus concedeu à igreja para fundamentar a mensagem do Evangelho, para ajudar toda e qualquer igreja a entender qual que é a mensagem do Evangelho, deixar escrita a revelação do Evangelho, da missão de Jesus, quem é Jesus, o que vai acontecer no futuro. Então esses apóstolos tiveram essa utilidade e eles ajudavam as igrejas a se fundamentarem na verdade do Evangelho. Foram pessoas chamadas pelo próprio Jesus, aprenderam a mensagem do próprio Jesus, foram enviadas pelo próprio Jesus e capacitadas pelo próprio Jesus, com autoridades comissionadas pelo próprio Jesus de exercer alguns poderes. E todos eles provaram. Então, o último que surgiu, e Paulo, que apareceu como apóstolo, os discípulos, peraí, como que funciona isso? Então, teve que haver um concílio para que Paulo apresentasse a sua convicção, o seu chamado, a sua mensagem, perceber que não existia uma mensagem diferente, todos os pontos da mensagem de Paulo batia com os mesmos pontos dos apóstolos. Por quê? Era a mesma fonte. Tanto os 11 apóstolos que estiveram com Jesus enquanto ele estava vivo, como Paulo, que viu Jesus ressuscitado, a mensagem era igual, porque a fonte era Jesus. Então os apóstolos não ouviram, não foram ensinados por terceiros. Todo o conhecimento que eu tenho das Escrituras, eu recebi de terceiros. Mesmo que eu vá através das Escrituras, eu estou recebendo de Paulo, estou recebendo de João. Então eu não estou recebendo diretamente de Jesus. Então, apóstolo de Jesus tem que ter visto Jesus pessoalmente ressuscitado e recebido o ensino diretamente de Jesus. Então, se hoje alguém se intitula "Eu sou apóstolo de Jesus", ele teria que ter essa capacidade. E teria que haver alguma coisa que provasse isso. Não só uma experiência pessoal. Eu tive. A experiência tem que ser coletiva. Alguém tem que autenticar isso. Então, e lá em Apocalipse, no final do capítulo 11, fala, né, que haverá 24 anciãos, cada um representando as tribos da nação de Israel, e também os 12 apóstolos de Jesus. Então tem muita gente invocando para si o título de apóstolo, porque hoje em dia tem a ideia de que apóstolo é o cabeção, é
é o dono, é aquele que tem todos os poderes, todos os dons concentrados na pessoa dele, e ele faz e desfaz. Você lembra aquilo que o Franklin falou a respeito de política? Que a democracia, aquilo que Deus estabeleceu na Terra para o governo humano, é que ninguém exerça o poder total. Então, toda vez que tem um poder total, é ditadura. Então, o homem não pode, somente Deus tem essa capacidade de exercer o poder totalitário, o poder total. Então, por isso, ele estabelece na política família, Estado, né? Então, e economia. Né? Ele coloca algumas esferas para que um ajude o outro a cuidar do povo, a administrar totalmente o povo. Então, o rei da nação de Israel ele tinha um certo poder, mas ele não tem o seu poder final. Então, era a religião, a família e o Estado, o rei. Com essa invocação desses homens hoje em dia, trazendo para si, se autonomeando apóstolos, o que eles querem é trazer poder total. A palavra deles é como se Deus estivesse falando. Então ninguém pode ir contra o que eles falam? Ungidão, ungido do Senhor. Então o que eles têm abaixo deles é simplesmente uma militância ungida. Então nós vimos sobre os apóstolos, nós vimos sobre os profetas, aqueles homens que ouviram o ensino dos apóstolos, estudaram as alianças do Antigo e do Novo Testamento, agora a segunda perspectiva de Cristo, e avaliavam a situação da igreja, e aí anunciavam essa contextualização da mensagem. Então, ao mesmo tempo, os profetas sempre é caracterizado por exortar. Olha, nós estamos andando de forma errada, com aquilo que é as alianças, com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que os apóstolos ensinaram. Vamos ser punidos ou vamos ser disciplinados, não podemos andar desse jeito. Mas, gente, apesar de nós termos desobedecido a Deus nesse sentido, Deus tem uma aliança conosco, que se nós nos arrependermos, nós temos a santa, bendita esperança. Então, todo profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ele foca muito, ele investiga muito a revelação das Escrituras, ele não traz algo estupendamente novo. Toda hora adivinhação, toda hora como se fosse um dedo duro das coisas que estão escondidas. Mas ele avalia, ele tem uma sensibilidade de ver a motivação das pessoas, a motivação da igreja, talvez aquela alegria que a igreja está tendo, e fala, olha, essa alegria, ela não vem de Deus. E ao mesmo tempo ele exorta, traz de novo ao caminho, e ele promete uma bendita esperança, um consolo, as promessas que Deus estabeleceu no futuro. Em alguns casos, mas é muito raro, como houve no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, Deus usava esses homens para talvez anunciar algo que não estava escrito. Algo que é emergente. Algo que envolve a igreja toda, talvez um país, uma nação. E esse homem, em nome do Senhor, então anuncia alguma verdade que Deus ainda que é específica para aquele grupo, para que aquele grupo se prepare e haja de uma forma precavida. Por exemplo, os irmãos da igreja da Letônia. Não havia tanta informação tão rápida como hoje que nós temos. Mas, de repente, cada irmão começaram a perceber que Deus estava falando ao coração deles, e algumas pessoas estavam anunciando que eles deviam fugir da Europa. Para que abandonar tudo isso? Deus produziu um mover neles, eles pegaram a malinha, aquilo que podiam carregar, entraram no navio, foram a maior parte para o Brasil. A guerra estourou lá na Europa, e se eles tivessem ficado lá, teriam morrido, teriam perdido tudo. Então, em alguns casos, Deus faz isso. Deus traz à tona alguma coisa para que aquilo que, sem Deus trazer, talvez um caminho que a igreja talvez estaria se dirigindo, ou alguma situação na igreja, ia prejudicar demais. Então, Deus, por sua graça e seu amor, ele usa uma pessoa, então, para trazer alguma verdade escondida. Mas o profeta, normalmente, ele trabalha com as Escrituras, e ele trabalha, então, com a situação do povo. Ele tem uma sensibilidade e ele bota o dedo em riste. É aquela pessoa que não se preocupa se vai doer ou não. Ele não está preocupado em ganhar fama através de uma mensagem simpática, uma mensagem divertida. E os evangelistas, aquela pessoa que ele
quer estar com a igreja, mas o coração dele é olhar para aquelas pessoas como alegres, felizes, e ele não importa onde ele vai, ele quer falar de Cristo, ele quer mudar o destino, ele quer que a pessoa seja alcançada pela graça e vá para o céu e não mais para o inferno. Então, Deus coloca essas pessoas, dá uma criatividade, dá ousadia, dá palavras simples que vai ao coração dessas pessoas e capacita eles pelo Espírito Santo. Então, os apóstolos, os 12 já morreram, nós podemos ser caracterizados pelos apóstolos se Deus nos levantar para ir para um outro país, mas não um apóstolo de Jesus como... Então, nós seremos um apóstolo da igreja, alguém que foi enviado para tal lugar. Podemos ser profetas, mas não como foi no Novo Testamento, e evangelistas, algumas vezes a gente pode ter essa força e amor dentro de nós, mas pode ser que de repente nós sejamos acanhados, envergonhados, sabe, tímidos, né? Medo, né? E muitas vezes não temos muito conhecimento. Timóteo era um pastor que ele era assim, ele era tímido, era jovem, e Paulo fala para ele: faça o trabalho de evangelista. Então, mesmo que a gente não tenha esse comichão, essa capacidade, essa habilidade, esse negócio natural de ser evangelista, surgiu uma oportunidade, faça o trabalho. Trabalhar é mesmo que você sua mão lá está lisinha assim, de repente você pegar uma enxada e trabalhar com cimento, e vai machucar, vai doer. Mas na evangelização todos nós temos que fazer, independente se temos o dom, a habilidade ou não. Então, esses 3 instrumentos estruturais que Deus colocou dentro da igreja, para que a igreja fique forte, fique sadia e cresça mais, se multiplique, alcance o mundo. E aí um dom que vai permear toda a história da igreja é o dom estrutural de pastores e mestres. Essa é uma mensagem meio perigosa para mim, porque eu gosto de falar, né? A ideia, a própria palavra fala sermão, né? Agora vamos ver o sermão do pastor, né? É bordoada, é castigo sobre os membros, né? É cajadada, né? Tem várias pessoas, fica quieto, agora o pastor está falando, agora você vai ver só a bordoada que ele vai levar. Mas poucas vezes os pastores pregam mensagem que tem referente a eles próprios. Claro, né? Ninguém é louco. Mas agora chegamos num texto, num dia, que a maior parte da mensagem é para mim. Ou de uma forma um pouco mais abrangente, para toda pessoa que talvez exerça uma função na igreja de liderança, de guiar as pessoas, né? Que é uma alegria. E aí eu tenho algumas perguntas para vocês, se vocês quiserem responder rapidamente, respondam. O pastor mestre, né? Então, daqui para frente, quando eu falar pastor, essa pessoa aqui, pastor mestre, que a gente vai ter um pouco de definição. Ele deve ser... O que ele deve ser ou deve fazer? Tem uma palavra que vocês têm aí? Vem na cabeça rapidinho. O que o pastor deve ser ou deve fazer? Talvez vocês estão tímidos, mas eu toda hora recebo até de pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem. O pastor deve ser isso, o pastor deve fazer isso. Então as pessoas muitas vezes colocam coisas que são verdades sobre nós, e isso faz a gente lembrar da nossa responsabilidade, mas muitas vezes impõe algumas coisas que a Bíblia não fala, mas as pessoas determinam como a gente deve ser e como a gente deve fazer. O que não devemos ser ou não devemos fazer? Tem alguém uma palavrinha, uma ideia, alguma coisa? Ou o que nós podemos ser ou podemos fazer? Muitas vezes não somos obrigados, mas posso, não é proibido. E aqui, nossa, você como pastor fazendo isso? Constantemente a gente escuta isso, não somente comigo, mas com outras pessoas também. Não, o pastor não pode... Hoje mesmo eu vi um negócio lá que um cara lá publicou, lá, ele falou que o pastor não pode usar bermuda. Porque como ele é ungido por Deus, se ele usar bermuda, então a unção sai pelos pelos da perna, então vai vazar a unção que ele tem. Então eu não posso usar bermuda, né? E agora uma outra coisa: o que é necessário para um pastor se estabelecer como pastor, um membro de uma igreja, um irmão, um cristão? O que é necessário para ele se estabelecer? O que significa isso? Como os apóstolos foram estabelecidos?
houve Jesus andando pessoalmente, chegou, vocês aí, venham e me sigam, eu vos farei pescadores de homens. Então, o próprio Jesus estabeleceu aqueles homens como apóstolos. Não foi, de repente, Pedro falou assim, puxa, não sei, estou querendo mudar, estou cansado de ser pescador de barquinho, dá muito trabalho, eu quero, lá, aquele cara lá, Jesus, lá, eu vou querer ser um apóstolo, por favor, me contrate aí. Não foi assim. Foi até, não quero, né? Jesus teve que trabalhar muito com a cabeça deles. Então, essa questão de estabelecer. Então, o que é necessário para essa pessoa se tornar um pastor? Será que é só querer? Ou depende de outras pessoas? Depende de igreja? Depende de Jesus? Depende, de repente, cair uma jaca na cabeça dele e ter um bilhetinho lá, VPB. Vai e prega a palavra. Alguns falam que é assim, eu recebi alguma coisa VPB. Então, vai e prega a palavra. Mas eles interpretam errado, vai plantar batata. Então, não é para isso. Não tem nada a ver. Então, hoje em dia, nós temos um monte de pessoas assim que começam a frequentar uma igreja, já manja como que o pastor como está agindo, no altar, e daqui a pouco vou montar a minha igrejinha. E já sai e monta uma igrejinha até do lado da igreja dele. Então, essa proliferação de negócios, pequenas empresas. Igreja, grandes negócios, pequenas empresas. Pessoas têm achado isso. Então, dentro dessas perguntas aqui, nós vamos vasculhar alguns textos. E eu vou ler, e talvez a gente vai falar algumas coisinhas. Mas antes disso, eu queria dar um pouco da ideia da definição do que é ser um pastor. Então, pastor mestre aqui é aquele que alimenta. A palavra pastor é aquele que alimenta. Aquele que é quase que um nutricionista, aquele que fornece uma boa refeição. Ele conduz, então leva, ele cuida e protege. Muitas vezes o pastor de ovelhas, a figura tirada do pastor de ovelhas aqui, é ele que vai ficar na porta de onde que as ovelhas estão lá, tanto para as ovelhas não saírem, que as ovelhas ficam dando cabeçada para cá, elas são meio cegas, burras, não sabem o caminho de volta, não tem senso de perigo. Um lobo para ela, meio cega, ela entende que é uma ovelha. E ela vai fazer carinho, você vai dar, daí de repente o lobo vai encostando nela, vai levando ela para longe, e ela acha que está em maior aventura. Cai no buraco, não consegue fazer, ela começa a correr, daqui a pouco ela cansa. Então ela tem. Quando Jesus fala que nós somos ovelhas, ele está nos elogiando que a gente é fofinho, que é bonitinho, assim. Mas ao Jesus empregar esse termo, ele está falando que a gente precisa de muito cuidado. Agora, tem uma característica da ovelha que é muito bonita. Na hora de sua morte, ela não berra. Ela chora. As lágrimas caem. Mas ela não faz estardalhaço, como o porco, por exemplo. Então, Jesus é o exemplo maior para os pastores que Deus instituiu para cuidar da igreja e ajudar a igreja. No Salmo 23, eu não tenho o salmo aqui, mas só lembrando, o Senhor meu pastor, ele nunca me faltará. A gente pensa que as coisas vão faltar, mas o texto está falando assim, o Senhor meu pastor, ele nunca me faltará. Me faz andar por verde espaço, guia-me mansamente para as águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sempre ele estará comigo. Então, naquele salmo lá, a gente tem algumas coisas sobre o que é pastor. Então, esse padrão aqui, elevado demais, é a pessoa de Jesus. Então, se eu sinto esse chamado, se o meu coração vai atrás para ser um pastor e me torna um pastor, eu tenho que olhar para esse padrão e buscar ser o mais perto possível. Então, nesse padrão do Salmo 23, nós encontramos o pastor está sempre presente e disponível. E Jesus é fantástico, ele consegue isso. O Salmo 23 fala que o pastor, ele conduz ao descanso. Não ele descansa sempre, mas ele conduz as suas ovelhas ao descanso. Ele acalma as ovelhas podem ficar assustadas, elas não estão enxergando, estão apavoradas. Aqui está acontecendo uma berra ali, outra berra ali. É interessante quando o rebanho de ovelhas sempre andam junto, mas de repente eles saíram um pouquinho, e a outra ficou lá, e elas não enxergam, e essa que ficou sozinha, ela começa a berrar, e as outras param e começam a berrar também.
tanto para dar um som que possa guiar ela naquela direção, mas também é um sofrimento. As que estão juntas, estão longe, estão sofrendo porque estão ouvindo um choro de alguém que está perdido, que é alguém que ficou para trás. Então o pastor vem e busca e traz, para acalmar, trazer aquela paz. Restaura, então cuida dos machucados, das feridas, renova, guia para a justiça, guia para os caminhos corretos e não caminhos perigosos, protege, então protege com o próprio corpo, encoraja, apoia, fica ao lado. Então a ovelha sente, e muitas vezes os pastores desenvolvem um assobio que as suas ovelhas conhecem. Então, acho que foi o pastor Mendes que veio aqui com a gente. Ele foi na Europa e estava andando assim, e ele parou para ver alguns pastores e um monte de ovelhas. E ele pergunta para a pessoa: é um rebanho só? Não, ele falou: não, tem vários rebanhos misturados aqui. Peraí, como assim? Como que você vai para casa e leva o seu rebanho? Cada um tem o seu assobio. E as ovelhas se juntavam e seguiam o seu pastor. Você lembra que Jesus falou: as minhas ovelhas conheçam, sabem a minha voz e me seguirão. Então, o pastor tem essa função de ficar ao lado, e daí com a palavra, né? Aí Jesus usa nesse Salmo 20, Davi usa no Salmo 23 a ideia do cajado. O cajado, ele era uma pontinha, alguns tinham só uma curvinha assim, mas normalmente ele tinha um pedaço de árvore assim, que tinha um nozinho aqui, né? Um círculo, e vinha aqui, e a ponta do cajado era bem afiada, não para cortar, mas para provocar dor. Então, quando fala de cajado, é que naquele momento que eu estou prestes a cair ou cair, então aquela ponta ali vai pegar pelo pescoço e vai me tirar. Não é gostoso, mas está me salvando. E de repente, se eu não quero ir, eu fico ali empacado, o pastor pegava a ponta do cavalo e cutucava. Não é legal, dói, mas me tira daquele lugar, talvez perigoso, e coloca eu em caminho. Então o pastor, com a palavra de Deus, né, ela nos salva, e ela também nos empurra. Vai em frente. Não fica aí como o cavalo com a mula, né? O cavalo, qualquer barulhinho, sai correndo, e a mula empaca. Então o cajado, a palavra, ela coloca a gente andando, vivendo, dirigindo a sua vida por um caminho. Então, com a palavra, protege de sofrer o mal e de cometer o mal. Desafia, capacita, comissiona e autoriza, auxilia a cumprir o propósito de vida com intensidade e independência. Então, Jesus, como pastor, ele não quer dar sempre leitinho. O Salmo 13, o finalzinho do Salmo 13, ele fala assim: louvarei o Senhor porque me tem feito muito bem. Né? Você lembra que ele tratou desse versículo? Esse feito muito bem, no original louvarei o Senhor porque me tem desmamado. O pastor, ele visa com as suas ovelhas tornar elas adultas, que elas possam interdependentemente cumprir o seu papel, e não simplesmente lá como criancinhas imaturas, sempre dependendo do pastor. Então o pastor tem essa visão de tornar aquela criança num adolescente, num jovem, num adulto bem capacitado, que de repente pode se tornar mais habilidoso que ele mesmo. É a reprodução. Então esse é o padrão. É muito alto esse padrão, para quem quer ou exerce o ministério pastoral. E eu coloquei de novo nesse slide aqui a foto que eu coloquei a semana, né? Unges a minha cabeça com óleo. Rosana? Então, o que significa isso? Né? As ovelhas necessitavam que os pastores ungissem, era como se fosse uma proteção contra vermes, contra mosquitos, tal, e entrava no ouvido, começava a criar algum problema, e a ovelha vai lá e começa a bater a cabeça, começa a se machucar. Então esse óleo protegia as ovelhas. Então o próprio Senhor, com a sua palavra, ele unge a nossa mente, para que a nossa mente não seja prejudicada com coisas ruins, para que de repente a gente fique batendo a cabeça, literalmente, né? Como a gente muitas vezes faz isso. Olha só alguns textos que existem na Bíblia sobre o que Deus trata com a questão de pastores.
Jeremias 3, versículo 15 a 17. Olha a promessa de Deus lá para a nação de Israel, num ambiente que a nação de Israel está prestes a ir para o cativeiro, porque não se formava líderes que conduzia a nação de Israel a ter uma comunhão com Deus. Os líderes simplesmente aproveitavam, saqueavam o povo, tosqueavam o povo para seu próprio prazer. E para manter o povo sobre aquele sossego no pecado, eles iludiam o povo com falsas promessas. Não, o Senhor está conosco, nós temos o templo, nós somos o povo de Deus, nós temos a aliança. E não exortavam, não eliminavam o pecado. Repreendiam, ameaçavam Jeremias, que Deus tinha levantado para os exortar, e aí valorizavam. E falavam como se fossem pessoas. Eles falavam lá no templo, eles falavam as palavras que um profeta falava, em nome do Senhor, e profetizavam. Enquanto Jeremias falava, nós vamos para o cativeiro durante 70 anos, e depois de 70 anos voltaremos, eles falavam, não, nós só vamos e vamos ficar 2 anos. Em quem as pessoas confiavam mais? Ninguém falava que era só 2 anos. Então, a população não tinha um discernimento. Então, Deus, diante da situação, Deus promete. Ele fala o seguinte, eu lhes darei líderes, pastores, segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. Vocês terão capacidade de avaliar a circunstância. E quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, isto é, vocês vão sair e vão voltar de novo. Vocês não terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela. E não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos do seu coração perverso. Deus prometendo que daria pastores para o seu povo, para que não ficasse cultuando amuletos. Para que não fossem mais, né, nós temos o templo, nós temos isso, nós temos a arca, somos protegidos. Aquilo lá foram objetos didáticos para Deus ensinar a sua verdade. Mas o que Deus queria, ao dar aqueles objetos, o templo, os rituais, é que o povo se aproximasse de Deus através da justificação e da santificação. Mas hoje nós temos muitos pastores trazendo esses objetos para a igreja voltar a adorar e a depender desses objetos. Quantas igrejas estão reconstruindo modelos da arca e trazem dentro da cidade com caminhão de bombeiro e fazem toda aquela enfeites e trazem para dentro da igreja, e a arca está aqui para que a igreja assim tenha um símbolo, um referencial. É colocado a mezuzá, que é uma madeirinha com ouve, ó Israel, Senhor, Senhor Deus, nas portas. Então, os próprios pastores hoje estão produzindo uma certa idolatria e levando a igreja a idolatrar, a ter lembranças dessas coisas, como se essas coisas, que eram um símbolo didático do ensino de Deus, fosse o próprio Deus. Mas o que está por trás disso? A mezuzá custa R$500, um pedacinho de madeira custa R$500, e muitas pessoas compram 30, 40 para dar para os seus amigos, e prega lá na porta, nesse ângulo, nessa altura, porque aí a sua casa vai estar protegida. Então, os falsos pastores estão direto. E aqui fala que os pastores que Deus vai conduzir, vai levar o povo de Deus a viver uma situação aonde que Deus estará no trono, Ele será o cabeça, Ele será o governante, não um homem, não um ungidão, e vai ter justiça, vai ter verdade. Então, Deus dará líderes para isso. Veja só em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Como que o pastor é estabelecido? Como que um pastor surge? Qual o processo? No caso de apóstolos e profetas, era o próprio Jesus que jogava para a igreja. Ele treinava, chamava, capacitava e jogava. O pastor é um pouco diferente. Em todo esse tempo aqui, o pastor é uma forma diferente. E isso depende muito da igreja. Por isso que Paulo deixou para nós os critérios. Porque é necessário a igreja reconhecer. Os pastores têm que passar por um crivo da igreja. E Deus
através de Paulo, deixou esses requisitos para que a igreja avalie constantemente. Então, veja que Paulo fala para Timóteo, quando ele está estabelecendo liderança na igreja. Esta é uma afirmação digna de confiança. Isto é, pensem nisso, confiem nisso. Se alguém deseja para si mesmo ser bispo, isto é, pastor é uma palavra que é a mesma coisa, superintendente, aquele que cuida. Se alguém deseja para si mesmo, se algum jovem se levantar, alguma pessoa se levantar, eu queria servir a Deus, eu queria cuidar da noiva de Cristo, eu queria servir a igreja de Cristo. Olha só, na versão atualizada fala assim, se alguém deseja para si mesmo ser um líder, ser um cuidador de pessoas, um alimentador de pessoas, para si, excelente coisa almeja. E aqui nessa versão fala assim, deseja uma tarefa honrosa. Não tem projeto pessoal melhor do que querer servir a igreja de Cristo. Ah, mas eu tenho a oportunidade de ser rei. Você vai se rebaixar a isso? Então, se Deus colocou no coração de um jovem de querer servir a igreja de Cristo, é a melhor coisa que tem para si. Um projeto para si. Mas, portanto, todavia, entretanto, porém, o bispo deve ter uma vida deixa para lá. Irrepreensível. Irrepreensível aqui não significa que não tem falhas, mas que quando falha, acerta, como a Bíblia orienta. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, domínio próprio, viver sabiamente, isto é, planejar a vida a longo prazo, de forma que não tenha que consertar lá na frente, e ter boa reputação. Todas as palavras vocês conhecem muito bem. Deve ser hospitaleiro. Hospitaleiro é receber em casa, as pessoas têm alegria nisso, não somente por obrigação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. É interessante que todos os critérios são referentes à vida. E só esse critério, isto é, apto, isto é, ter habilidade a ensinar. Esse apto a ensinar é não somente ter o conhecimento do que está ensinando, como também ter uma certa capacidade, uma habilidade para comunicar a verdade. Mas não precisa ser aquele showman. Porque se ele tem conhecimento e tem uma pequena capacidade, o poder está na palavra. Então o pastor não precisa fazer peripécias, se vestir de Chapolin, se vestir de Batman, descer com cordas aqui. Tem algumas coisas que são didáticas, vale a pena. Mas você não precisa ser extravagante para aí então conquistar, ou chorar, ou cantar uma musiquinha, fazer um monte de peripécias, porque aí então você conseguir entrar no coração das pessoas. Então é ser apto, ter conhecimento, ter uma certa habilidade e depois então proclamar genuinamente a verdade, e a verdade, a palavra de Deus, é que tem esse poder juntamente com o Espírito Santo. Então não tem, o pastor muitas vezes ele sofre com isso, porque ele é honesto, aprende corretamente, interpreta corretamente, anuncia corretamente e não há mudanças. Então tem pastores que se frustram disso e até muitas vezes desistem do ministério. Mas eles estão em boa companhia. Só olhar a Bíblia, a maioria deles passaram por isso, foram cerrados ao meio. Na Bíblia eu só conheço uma pessoa que pregou e o povo ouviu. Você lembra quem foi? Eu preguei uma série dele aqui. Só o profeta Ageu. Só o profeta Ageu que pregou e o povo atendeu. Mas ele teve que pregar 4 mensagens, porque o povo atendia e botava atrás. Então veja aqui. Versículo 3, mais alguns critérios. Não deve beber vinho em excesso. Mas não é proibido beber vinho. Nem ser violento, algumas vezes. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Nossa, só olhando esses critérios aqui, quanta gente já cai fora. Né? Nós estamos vivendo um momento crítico no meio evangélico. E é interessante que existem 2 palavras que resumem tudo isso daqui. É carisma e caráter. Carisma é a habilidade da pessoa agradar, e você fica assim, eu ouviria essa pessoa umas 5 horas, eu pagaria o quanto fosse para ouvir essa pessoa. Está tendo até uma conferência aqui no Japão,
nesses dias aqui, que pessoas estão pagando caro para ouvir alguns pastores, porque vale a pena, ele tem um grande carisma. Mas a Bíblia, ela parece que ela coloca o caráter acima até do carisma. Eu espero um dia a gente conseguir estudar o livro de Coríntios, 2 Coríntios, e nós vamos perceber o quanto Paulo foi acusado, foi esnobado, foi criticado, porque ele não tinha carisma. Ele tinha caráter. Tinha habilidade até de ensinar. Mas o cara era feio. A palavra dele era fraca, não era atraente. E naquela época, o padrão para um pregador, para alguém que vai na frente e discursa, era o padrão grego, dos filósofos. Então aqui Paulo fala para Timóteo, né? Escolha pessoas que estejam um caráter, mas também tenha conhecimento e uma habilidade para ensinar. Mas nunca, mas o cara prega bem, tal. A vidinha dele tá, mas a gente esconde. Não. Em primeiro lugar está o caráter. Veja que Paulo continua ainda falando sobre como Timóteo deveria reconhecer esses líderes da igreja. Ele deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Sobre esse texto aqui, existem várias discussões. Eu não quero entrar muito em detalhezinhos. Por exemplo, seja marido de uma só mulher. Então tem pessoas que falam assim, olha, ele não pode ter casado, ficado... Aqui, claramente, muitas vezes, isso é patente, que um homem que teve um divórcio, mesmo antes do casamento, ou depois do casamento... Quer dizer, divórcio antes do casamento. Antes da conversão, ele não estaria, então, apto para ser um pastor. Né? Alguns acham que sim. Né? Então, a ideia é que ele teria marido de uma só mulher, isto é, agora ele teria que ser marido de uma só mulher. Não é aquele cara que seria mulherengo. Mas alguns acham que deve ser, até chegar ao ponto do exagero, de que se ele teve uma mulher e ficou viúvo dessa mulher e casou novamente, então que ele não poderia exercer esse ministério. Eu acho já exagerado. Então a gente tem que buscar uma coisa. Aqui entramos no versículo 4, que deve liderar bem a sua própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Alguns falam assim que se ele tem 60 anos e o filho tem 30 anos e o filho não é crente e é uma pessoa complicada, então esse homem, e o filho já saiu de casa, está morando na Austrália, mas esse homem então não poderia ser pastor. Alguns, no consenso, acham que enquanto o filho está sob autoridade e responsabilidade dentro do lar. Então, se o filho é rebelde, cria problema, então esse homem perderia a credibilidade, a autoridade para então exercer o ministério pastoral. Agora, depois se o filho sair, aí já é outra vida, ele cumpriu o papel dele. É triste. Geralmente esses pastores sentem. Eu conheci um pastor muito sério com Deus, que a filha, quando atingiu os 17, 18 anos, só deu dor de cabeça para eles. Ela saiu de casa, então ele continuou exercendo o seu ministério, mas lá no seu coração tinha essa tristeza. Alguns acham que Paulo foi casado e que a esposa dele não aguentou ele, por causa que ele colocou Deus em prioridade na sua vida, e ela chutou ele embora de casa. Alguns chegam a dizer isso. Por isso que ele fala, é o espinho na carne dele. Não sei, não quero tratar desse assunto. E aí ele fala, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, então, aquela família que está no núcleo familiar debaixo de uma só casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? É uma coisa lógica, não tem muito segredo disso, né? Não deve ser recém-convertido, mesmo que tenha toda a habilidade, conhecimento, seja uma pessoa importante assim, não deve ser recém-convertido. Isso que tem acontecido muito isso, o cara é um artista, tem uma projeção, a sociedade gosta, então daqui a pouco o cara se converte, já passa a dar testemunho, passa a pregar a palavra, e daqui a pouco monta uma igreja para ele mesmo. Então não deu tempo. Isso é judiar até da própria pessoa, né? Pois poderia tornar-se orgulhoso e o diabo o fará cair. Esse cair aqui não é somente derrubar por terra, mas esse cair aqui é se desviar. Isso é ir por um caminho que não tem nada a ver com Deus, porque a ilusão do poder, do lucro, da fama, né, pode afastar ele do próprio Deus. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Então veja os critérios, são sérios, né? Eu quando olho isso aqui, eu não gosto de ler muito não, porque
É triste. Que cuidem do rebanho que Deus lhe confiou com disposição. Tem que ir lá na igreja, tem que fazer culto. Não, tem que estar disposto. Tem hora que não tem fôlego, né? Você programou um passeio, aconteceu uma necessidade, vai com disposição, vai com alegria. E não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isso. Né? Tem pastor que vai para uma igreja pensando em ir para outra, depois daquela lá ir para outra. É o trampolim, porque ele vai ter mais dinheiro, vai ganhar mais. Então, no texto de Pedro aqui, ele fala assim, não por sorte da ganância. Não é a ganância, né, de lucro, mas é aquele de querer ter mais. Então, o cara, agora pastor, eu vou enriquecer. Nossa! Então, o cara, a igreja, ele olha para a igreja, então ele não está preocupado com a verdade, com as pessoas, ele ilude, ele só quer fazer o bem para as pessoas, mas que esse bem seja para ele, porque ele está vislumbrando cifras, money, money, money. Né? Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Como é difícil, todo pastor tem uma luta com isso, porque muitas vezes você tem uma posição de autoridade, e aí a carne quer que você seja duro, use de autoridade, de poder, mas aí você vê que Jesus não fazia dessa forma. Então, é uma luta que todos nós temos que enfrentar. Veja o que Paulo fala em Timóteo 5, versículos 17 e 18. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada. As pessoas, normalmente em algumas igrejas, gostam muito daquela ideia, né? Que eles não usem de sorte, não exerçam o papel de pastor, não por sorte da ganância. Então, é isso daí, ó. Então, pastor não pode ir em restaurante, não pode comer uma pizza. Então, tem uma imposição, até do mundo, assim, que pastor deve viver sempre uma vida paupérrima, miserável. Só que, ao mesmo tempo, Paulo, para equilibrar isso, ele fala assim, que os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada. Essa honra aqui ele está falando de salário. Especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Isso é crueldade. Né? Aquela plantação bonita, e o boi está ali com milho verdinho, tudo ali e tal, e aí eles colocavam a mordaça. Então o boi sofrendo, carregando aquele peso, produzindo um lucro violento, grande demais para o dono daquela propriedade, e ele não poder comer nada daquilo. Tem igrejas que tratam os pastores desse jeito. Né? O pastor tem que ralar, mas não compartilha. Os caras podem fazer de tudo, mas porque são membros, o pastor não pode. Então é uma imposição. Então isso acontece. Né? Não estou falando que vocês fazem isso comigo, pelo contrário. Né? Aqui eu me sinto assim, até muito privilegiado pela capacidade que a igreja tem de cuidar da gente. E vocês nunca levantaram essa questão. Então, eu quero confessar para vocês que eu conheço colegas que lutam diariamente com essa batalha emocional com as igrejas. E aqui eu tenho uma paz, uma tranquilidade assim com vocês. Então a gente se alegra quando alguém tem uma vitória, quando alguém está crescendo no trabalho. E eu nunca senti essa pressão aqui. Não, pastor, você é pastor, tem que... Pelo contrário, vocês estimulam a gente. Ficam contentes quando a gente consegue alguma vitória, alguma conquista. E ele fala, né, que não amordace o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem seu salário. Agora, tem pastor que não trabalha, não se empenha e só querem viver a vida mansa. Veja que Paulo fala em Atos, capítulo 20, 28. Portanto, ele está falando para os líderes de Éfeso. Ele chama o pessoal que está lá em Éfeso para um encontro, e Paulo só está passando ali, ele não entra na igreja, ele já colocou liderança lá, então ele chama esses pastores e dá um conselho para esses pastores. Portanto, cuidem de si mesmo. Todo pastor tem que ter um cuidado muito grande com si mesmo. E cuidem do rebanho, isto é, da igreja, sobre o qual é o Espírito Santo os colocou como bispo. Então, é o Espírito Santo que providenciou essa estrutura, esses dons estruturais. A fim do quê? De pastorarem a igreja, a noiva de Cristo, comprada com o seu próprio sangue.
Eu até queria falar uma coisa aqui, mas eu acho que eu vou escandalizar algumas coisas, algumas vezes. Uma das coisas que eu vejo que acontece na história da Bíblia é que, em alguns momentos, parece que Deus é doidão. Não tem juízo. Satanás chega para Deus e fala assim, Deus pergunta, de onde você vem? Eu estou rodeando a terra. A ideia de Satanás é sempre procurar alguém que esteja glorificando a Deus e atrapalhar. E aí Deus fala, você viu meu servo Jó? Viu? Bom, né? Legal, é legal, né? Ele me ama, me serve. Aí Satanás faz uma acusação contra Deus. É claro que ele te serve. O Senhor dá tudo para ele. Então, em outras palavras, o Senhor compra ele. Compra a fidelidade dele. Compra a adoração dele. Então o Senhor é corrupto. O Senhor não merece estar aí nessa posição de Deus. E Deus fala assim, tá bom, vai verificar se isso é verdade ou não. Pode fazer o que quiser com ele. Só não toque na vida dele. Isso é doideira. Deus entregar a sua reputação sobre a vida de Jó e sem avisar Jó. Deus está falando assim, eu consegui cativar o coração de Jó de uma tal forma que ele me ama incondicionalmente. Que loucura! E Jó sofre tremendamente. Os amigos, vocês conhecem a história, foi totalmente complicada. E Deus é glorificado, e aí vem, se revela para Jó e recompensa tudo aquilo que aconteceu. E aqui, Paulo está falando, cuidem de si mesmo e do rebanho. Que rebanho? Aquele rebanho que Deus, através do Espírito Santo, colocou pessoas para cuidar. E quem que é esse rebanho? É a noiva. É a noiva que ele comprou com o seu próprio sangue. Isto é, Jesus se encarnou, se tornou homem, morreu como bandido, para comprar com seu sangue um povo tão precioso, não pelo valor das pessoas, mas se tornou precioso pelo preço que foi pago. Nós não valíamos nada, mas foi pago um preço enorme sobre nós. Então, nós nos tornamos valorosos por causa do preço que foi pago para nós. E agora, com essa coisa que é tão valorosa, infinitamente preciosa, Deus vai colocar uns pangaré como a gente para cuidar. É loucura. Mas está aí. O resumo, só dos 4 dons aqui que a gente viu. O apóstolo, ele enxerga longe. O apóstolo, os 12 apóstolos de Jesus, eles estavam preocupados aonde o evangelho não chegou. A igreja de Roma, ela foi fundada por judeus que estiveram lá em Jerusalém, ouviram a mensagem da salvação, que o Messias veio, e voltaram para Roma e começaram a espalhar essa mensagem. Então nenhum apóstolo fundou essa igreja. Mas Paulo estava circulando, já tinha circulado vários lugares lá e plantando igreja, toda cidade ele plantava igreja, sempre ia para um lugar onde ninguém tinha ouvido falar do evangelho. E os irmãos de Roma falaram, Paulo, a gente está com muitos problemas aqui, temos dificuldades, ainda não conseguimos entender alguma coisa sobre lei, graça, sacrifício de Jesus, quem é Jesus, vem para cá nos ajudar. Paulo confessa para eles, olha, já tenho muitas vezes planejado ir ter com vocês, mas eu sou impedido. Toda vez que eu faço a mochilinha, agora eu vou para Roma. Aí ele ouvia falar que alguma cidade ainda não tinha ouvido falar do evangelho. Ele ia para esse lugar. Quem que não gostaria de ir para a capital do império? E ele fala, eu pretendo passar aí quando for para a Espanha. Então é uma viagem de passagem. Só para ajudar algumas coisinhas, compartilhar alguns dons com eles, que ele ouvisse a fé deles também, mas o objetivo dele era ir para um lugar onde não tinha sido pregado o evangelho. Esse era o ministério dos apóstolos, eles eram inquietos, eles abnegados, se tinham que sofrer, eles sofriam, se tinham que pegar uma viagem ruim, eles pegavam, não importa, eles queriam chegar lá e colocar o evangelho aonde não tinha sido colocado. O profeta, ele enxerga fundo, ele enxerga profundamente as escrituras e também enxerga o coração das pessoas. E ele junta essas duas coisas. Então aí sai a mensagem dos profetas. Exortação, tomem cuidado, mas olha,
Deus é bom com vocês. Deus não vai destruir. Vai ser difícil. É quando a gente disciplina nossos filhos. A gente dá aquele... Vocês pisaram na bola. Vem aqui. Vamos lá para o quarto. Abaixa as calcinhas. A calça. Pega a calça pequena. Não pensa em outra coisa errada. Não. Aí você pega aquela varinha, aquele bastãozinho de cola quente, dá 3 varadinhas e você sai pisando no pé. Não. Você chama e fala: olha, eu te amo. Eu quero o seu bem. Você entendeu o que aconteceu? Então o profeta é assim, ele é severo, mas ele faz isso porque ele ama o povo de Deus. O evangelista, então, passou na rua: vem aqui! Você sabia que Jesus Cristo morreu por você? A mensagem é curta, as palavras são poucas, mas ele vai direto ao ponto: eu quero levar você para cima. Você está lá no inferno, já está condenado, mas eu quero tirar. Você tem uma oportunidade para sair, já aconteceu, a redenção já aconteceu. Creia em Jesus. E aí você pode fazer exatamente, e copiar eles, imitar a palavra, os gestos, o tom de voz deles. Mas o resultado deles é diferente do seu. Porque é um dom que Deus estabeleceu. Então aquele que tem o dom de evangelista, ele vai tomar um trem, tomar um ônibus. Se ele está com o pessoal da igreja, ele vai sentar com o incrédulo. Ele não quer. Ele quer ter uma oportunidade de falar, porque ele está pensando nas moradas que Cristo está preparando para todos nós. E o pastor mestre, ele enxerga a palavra, ele gasta tempo estudando, vai até o fim, ele vê se aquilo está certo ou não está, porque ele está preocupado em que a pessoa entenda a verdade e não seja enganada. Então, esses 4 dons assim que a gente viu. Resumindo algumas coisas, dos 4 agora. Será que o apóstolo é melhor? Será que o profeta é mais importante? Será que o evangelista? Será que é o pastor? E na igreja, será que o pastor é mais importante que a irmã que faz, que limpa no final, que arruma as cadeiras, que coloca o projetor dentro da sacola, né, Solange? A Solange, não sei se vocês perceberam, ela buscou esse ministériozinho dela, tão gostoso, eu fico tão tranquilo, porque eu sei que é delicado, o projetor não vai estragar. Então, preparar a mesa da refeição, será que o pastor é mais importante? Não. E olha só o que fala aqui, versículo 7 de 1 Coríntios 3. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Por quê? Os corintianos estavam falando assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E alguns falam: eu sou mais espiritual, eu sou de Cristo. E aí Paulo fala assim: ainda bem que na igreja de vocês eu não batizei ninguém. Eu me lembro, batizei acho que foi tal pessoa. Então o próprio Paulo, ele não ficava marcando não, nos relatórios: eu batizei 7 pessoas, batizei aquela família, aquela... Paulo, olha, eu trabalhei para Deus, então até esqueci quem eu batizei. Pensei que nem tinha batizado, mas batizei sim. Então, Paulo não está preocupado com o seu currículo de méritos diante de Deus. E ele fala aqui: não importa se é Pedro, se é Apolo, se é Paulo, se é Jesus. Nesse caso aqui que ele estava fazendo as crianças de divisão, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim. E ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, todos nós. A nossa dedicação será recompensada, não está passando. Então, não se preocupe se eu não dou elogio, se eu nem vi o que vocês fizeram. Não sou eu estou juntamente com vocês. É Deus que vai nos recompensar. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Todos nós. 1 Coríntios ainda 3, ele fala assim: pela graça que me foi dada, Paulo fala, os apóstolos, lancei o alicerce. Eu mostrei o que é o alicerce da igreja. Então Deus, Jesus Cristo, usou os apóstolos para deixar bem claro qual é o alicerce da igreja. Ele fala, pela graça, isso foi um privilégio, não foi da ideia dele, não foi da cabeça dele. Jesus Cristo ensinou e revelou isso para Paulo, para os apóstolos. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, fiel. E agora outros estão construindo sobre ele, os profetas, os evangelistas, e agora os pastores. E os próprios membros se reproduzindo estão construindo sobre esse alicerce que é Jesus Cristo. Mas quem constrói sobre o alicerce
precisa ter muito cuidado. Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Então se estamos trabalhando com igreja, estamos envolvidos com a igreja, nós não somos, os apóstolos aqui mostraram para nós o que é o alicerce, quem é Jesus. É homem, Deus, se encarnou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará. Esse é o alicerce. A salvação é pela fé, é pela graça, mediante a fé. Esse é o alicerce, já foi estabelecido. Então não precisa ser nada revelado. Ninguém precisa revelar alguma coisa diferente. Foi tudo revelado e estabelecido. Esse é um alicerce que já está pronto. Nós estamos edificando, nós estamos colocando mais tijolos que são as vidas, em cima desse alicerce. Agora, eu não posso de maneira nenhuma remover esse alicerce e colocar um outro alicerce, ou acrescentar alguma coisa, ou tirar alguma coisa. Por exemplo, acrescentar, a salvação é pela graça, mas precisa ser batizado para ser salvo. Ou a salvação é pela graça, mas precisa de obras. A salvação é pela graça, mas tem que pertencer à igreja ágape. Então eu estou mudando o alicerce, estou contaminando o alicerce, estou colocando um vírus nesse alicerce. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, Paulo fala em 2 Coríntios, aquele que destruir o corpo de Cristo pagará muito caro por isso, porque está destruindo a noiva de Cristo, aquela que foi comprada com precioso sangue. E a gente tristemente vendo isso hoje em dia. Tem igrejas que são fundamentadas na visão do pastor, na opinião do pastor, ou na pessoa do pastor. Ninguém de nós é alicerce. Nós somos pessoas chamadas para juntamente colaborarem e ir edificando esse edifício maravilhoso que é a igreja. Mas veja o que Paulo fala, devemos ter o quê? Muito cuidado. Tudo isso que eu estou falando hoje, eu acho que não é novidade para vocês. Mas talvez em alguma medida vai te ajudar diante de alguma coisa que vai ser muito bem sedutora. De repente surgiu uma igreja que está dando certo, um monte de carro estacionado na frente, e aquele programa de televisão, isso e aquilo. Você fala, nossa, essa igreja de Deus está sendo abençoada. Cuidado. Vejam todos esses critérios que a gente viu agora. Se todos esses critérios preencherem essa igreja, se ela é pequena ou ela é bem sucedida, não importa. Se seguir esses critérios aqui, você tem a oportunidade de se envolver, se envolva. Mas nunca se envolva só porque o seu coração, os seus olhos ficaram atraídos. Olha só também que a Bíblia fala de falsos instrumentos estruturais. Paulo e outros autores, eles nos deram advertências. Eles falam, esses indivíduos são falsos apóstolos. Já na época de Paulo tinha pessoas que, eu sou apóstolo também. Paulo fala, esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos disfarçados de apóstolo de Cristo. E normalmente eles ensinavam que tinha que se cumprir a lei. A salvação era pela graça, mas a graça não era suficiente. A graça ia até uma certa altura e você tinha que solidificar a sua salvação através ou de óleo, ou de alguma reza brava, ou algum sacrifício, alguma oferta, algum ritual, e no caso daquela época, principalmente a circuncisão para os gentios. Então Paulo fala que haverá falsos apóstolos. Já na época dele tem, e hoje em dia está se proliferando mais ainda. E que também haverá falsos profetas, surgirão em grande número e enganarão a muitos. Por quê? Se eu chegar assim, eu tenho recebido uma voz do Senhor aqui, o que pode ir contra? Então usa-se alguns artifícios místicos para ganhar o coração das pessoas, e a pessoa acaba seguindo um homem. E falam em nome de Deus. Então a ideia é que surgirão em grande número e enganarão a muitos. Em 2 Pedro e Judas também ele fala assim, falando de pastores, mestres. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, Jesus Cristo, trazendo sobre si mesmo destruição repentina.
que a gente aprende desse texto aqui? O que Jesus promete para os falsos mestres? Hã? O que Jesus promete para um falso mestre, um falso pastor? Hã? Destruição, que vai demorar quanto tempo? Repentino. Qualquer momento. Qual que é o cuidado que a gente tem, então, se a gente conhece, consegue ver que aquela pessoa é um falso mestre? Não ande no carro com ele, não more perto dele, não coma com ele, não o receba em casa, porque de repente o raio pode cair sobre ele e pode te atingir. Então por isso que até o apóstolo João, numa das cartas, fala assim: essas pessoas que não confessam a Cristo, nem o recebam em casa. Eles são um para-raio da ira de Deus. Em algum momento vai cair, você não sabe quando. Pode ser que eles vão viver um bom tempo de vida, felizes e sendo um exemplo ministerial para um monte de gente. Mas em um determinado momento, repentinamente, de surpresa, vai acontecer uma grande disciplina de Deus. Então, cuidado, não ande com esses camaradas. Se a pessoa é convicta e propaga as heresias. Então, a frase que a gente perguntou nessas duas mensagens é: como Jesus equipa aqueles que trabalham no projeto magnífico que é o seu povo? Esse prédio maravilhoso. Então, como Jesus faz isso? Como Jesus treina as pessoas, capacita os membros a exercerem o seu ministério? Através dos dons estruturais: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Então, não é um desejo da gente, é um comissionamento muito sério, muita responsabilidade, que vai ter uma prestação muito cara. Então, nós como pastores temos que pensar nessas realidades aqui. É uma honra, é um privilégio, mas é muita responsabilidade. E vocês como igreja devem ficar de olho em mim e em todo qualquer pastor. É triste ver, principalmente igrejas no Brasil, quando estão necessitando de algum pastor, eles chamam esse pastor para pregar uma vez na igreja. Ah, ele é tão bom. Ele deu um beijinho na criança. Ele fez. Esse é o pastor dos nossos sonhos. Esse é o pastor segundo o nosso coração. E daí o cara vem e destrói a igreja nos anos seguintes. Divide a igreja, arrebenta com a igreja, rouba a igreja. Histórias atrás de histórias que acontece isso. Então vocês como igreja, Deus deu uma responsabilidade muito grande para vocês em verificar se os pastores que vocês estão ouvindo por aí no YouTube, na TV, nos livros, se essas pessoas são pastores segundo o coração de Deus. Hoje a proliferação de livros aí, principalmente que estimula, que encoraja as pessoas, e como essa literatura está desviando a gente da suficiência de Cristo. Então, todo pastor de uma igreja, ele tem, hoje em dia, muitos pastores auxiliares. Então, os membros também estão sendo pastoreados por outros pastores, através de vídeos, através de livro, através de revista. Então, os pastores pregam uma coisa: ah, mas tal pastor falou isso. Ah, ele olha só, ele é ricão, ele ganha tanto. Então, né? A gente não ganha nada, né? A igreja não consegue crescer, estamos lutando aí, mas aquele cara junta milhões de pessoas, então ele deve ser um pastor melhor que. Então o pastor da igrejinha acaba sofrendo nas mãos e por causa desses falsos pastores. Só para a gente pensar no final. Isso aqui é uma coisa para a gente ficar como igreja e para vocês pensarem. A instituição da função, isto é, apóstolo, profetas, evangelistas e pastores mestres. A instituição da função é divina. Foi Deus que colocou isso. Então, quando uma pessoa fala assim: todo pastor é ladrão. Não, o pastor foi dado por Deus. Essa função é Deus. Jesus é pastor. Então, você está falando que Jesus é ladrão? Não. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado com o que fala. Tem pastor ladrão? Tem. Então, a instituição da função é divina. Porém, quem exerce a função não é divino. Então, uma pessoa, para assumir uma função, por exemplo, de pastor,
ela tem que passar por um critério de avaliação da igreja, se ela deve ir para um seminário, se ela deve estudar ou não. Depois de ser aprovada no seminário, a igreja tem que comissionar alguns pastores para avaliar a vida, o pensamento, o conhecimento dele. E aí esses pastores, no mínimo 7, então vão falar para a igreja: olha, nós recomendamos que ele seja então consagrado para pastor. Então a igreja é que faz esse processo, não porque ele gosta, porque é filho de alguém, mas é um processo de muita responsabilidade. E daí coloca essa pessoa sob a liderança da igreja, ajudando a igreja a crescer. Mas essa pessoa, a partir do momento que se torna pastor, ela não mudou nada. Ela está exercendo uma função que é divina, mas ele não é divino. É gostoso, eu não tenho problema nenhum de vocês me chamarem de pastor, mas eu não sou. Eu sou Éder, eu estou exercendo uma função de pastor. Essa função é divina, é santa, sagrada. Mas eu sou Éder. E se em determinado momento eu não ser igual a esses critérios, eu deveria, por mim mesmo, já sair. Irmãos, eu não posso estar ocupando essa função de pastor, que é divina, sagrada. Se lembra de Nadab e Abiú? Eles eram levitas. Eles entraram no tabernáculo com fogo estranho. Eles não fizeram do jeito que deveria ser feito, que era pegar fogo do altar. Eles pegaram fogo de algum lugar, ou talvez eles estavam embriagados. Parece que talvez sejam as duas coisas juntas. Eles fizeram de qualquer jeito. Eles foram acender lá, já faziam tantas vezes, então não tem problema, qualquer jeito. Foram acender. Na hora que fizeram isso, o fogo do altar os consumiu. Aí chega Moisés, dá orientações para Arão e os irmãos de Arão para não chorarem, isto é, não mostrarem que estavam contra Deus, mas que aprovavam aquela severidade de Deus ali, porque Deus zelava pela instituição da função de levita. Mas vocês perceberam a ordem que Moisés dá para os irmãos de Nadab e Abiú? Tirem eles para fora. E eles tiraram de que forma? Eles pegaram nas roupas. E os levitas usavam roupa diferente, então eles pegaram nas roupas e trouxeram para fora. Espera aí, o texto fala que o fogo os consumiu. Eles viraram carvãozinho. O que é mais fácil? A nossa carne pegar fogo ou a nossa roupa? Hã? A roupa. E a roupa não foi destruída. Qual era a lição que Deus estava estabelecendo ali? A lição era: o levirato Deus estabeleceu como instituição divina, mas Nadab e Abiú não eram divinos. Aquilo lá não protegia a pessoa. Se agissem corretamente, seriam honrados, privilegiados, muitos benefícios por estar exercendo aquele ministério. Mas a partir do momento que desonram a função, acabam sofrendo como mais severamente do que qualquer outra pessoa. Eu me fiz explicar. É muita honra ser pastor. É muito gostoso. Tem hora que é sufocante, né? Porque tem hora que você recebe uma notícia assim, alguém escreve uma notícia tão bonita, tão legal assim, e 2 minutos depois você recebe uma tristeza. Nossa, não deu nem tempo de... né? Então tem essas coisas. Isso faz você crescer, amadurecer. Você vai buscando em Deus, então, buscando a palavra. Então você vai crescendo. Né, Alexandre? Né? Quando acontecem essas crises assim, você fala: como que eu respondo essa pergunta? Então você vai ter que ir atrás, vai ter que talvez pedir perdão, reconciliar, mas você vai adquirindo experiência. Então você tem uma coisa que quase as pessoas normais aí não têm. Então tem privilégio, mas também tem muita responsabilidade, porque eu estou agindo debaixo de uma instituição divina. Por isso que nós vimos no texto lá, que esses falsos pastores vão trazer destruição sobre eles de forma repentina. Porque num determinado momento, Jesus Cristo vai honrar as suas instituições. E as pessoas que exerceram em nome de Jesus. Né? Você lembra que Jesus já falou no final dos tempos, quando todo mundo se comparecia diante dele? Ah, mas em teu nome nós fizemos, segundo a tua função, nós exercemos as funções. Jesus fala: eu nunca vos conheci. Apartai-vos. A ideia aqui é pegar com a mão e jogar longe, para o fogo, para o inferno que está preparado para vocês.
Então, ao mesmo tempo que a instituição da função é divina, porém quem exerce a função não é divino. Então não é porque o pastor falou que ele vai estar certo em todas as palavras. Ah, mas o cara é patriarca. Ah, o cara é apóstolo. O cara é ungidão. Ah, você está falando que tal pessoa está errando. Não, se não estiver de acordo com as Escrituras, está errado. E aí a pergunta que para nós terminarmos é: como estou administrando aquilo que recebi de Deus? Isto é, esse privilégio. Não somente eu como pastor, mas vocês que têm os dons, que receberam esses dons. Como você está administrando? Você está retendo? Está dando 100%? Como que é? Então isso é uma avaliação que eu tenho que fazer, cada um de nós temos que fazer, né? Essa função, esse dom, esse presente que Deus deu para nós, para a edificação da igreja. Como que eu estou sendo responsável com essa coisa bonita e grandiosa que Deus nos deu para a edificação da igreja? Não para a nossa fama, não para a nossa glória, não para a glória da igreja, mas é para a glória somente do Senhor Jesus Cristo.